Bom dia pessoal, beleza? Parte 2 da aula da Grécia, tá? Na aula passada eu falei de período pré-homérico e homérico. Essa aula falarei do período arcaico, clássico e helenístico, tá no próximo quadro. Uma observação, não se preocupem aqui, tá? Não se preocupem com isso, porque todas as informações que estão nesse quadro eu vou colocar aqui embaixo para vocês copiarem bonitinho. Isso aqui é meramente ilustrativo, para ficar bonitinho, certo? Pode até copiar, tirar print, sair um pouquinho da tela, tirar print e tudo mais, mas não é importante, porque eu vou deixar, como eu disse, tudo embaixo também, ok? Bom, para você que não assistiu a primeira aula, tudo bem, ok? Mas eu vou fazer uma breve revisãozinha. Período pré-homérico e homérico. O período pré-homérico foi o momento em que houve a construção da cultura, identidade dos povos do mundo grego, né, com a chegada de povos da região indo-europeia para a região da Península Balcânica, com a mistura da civilização micênica com a civilização cretense, certo? E posteriormente com a chegada dos dórios. A chegada dos dórios, ainda no período homérico, causou a primeira diáspora grega. Com a chegada dos dórios, as trocas comerciais diminuíram bastante. Já no período homérico, formou-se uma sociedade gentílica, onde a distribuição era igualitária e não se tinha uma divisão social muito clara, tá? Tinham pessoas importantes, o pai da família era mais importante que outros, tomavam decisões sobre o ambiente familiar, sobre as decisões da vida de toda pessoa, só que não se tinha uma divisão muito igualitária. Só que com o crescimento populacional, coisas como propriedade privada aparecendo, surgiu meio que um processo de evasão populacional daquele local. Porque as terras ficaram escassas, os alimentos diminuíram, então grupos gregos, grupos de origem grega, passaram a colonizar outras regiões. Isso causou a segunda diáspora grega, certo? Com a desestruturação dessa sociedade gentílica, formou-se aos poucos, né? Lembra-se que é um processo gradual, as cidades-estados. As cidades-estados elas se concretizaram e se formaram de fato no período arcaico da história da Grécia Antiga. E lembra que as cidades-estados elas são cidades que mantinham entre elas relações comerciais, culturais e até mesmo de rivalidade. Por que de rivalidade? Lembra que não se tinha uma unidade territorial, não se tinha um governo único, eram simplesmente cidades que compartilhavam de crenças, culturas e línguas parecidas numa mesma região, mas que eram autônomas financeiramente, economicamente e politicamente. Então, nada mais esperado que a busca, a luta por recursos, principalmente numa região difícil como a região da Península Balcânica, causasse intrigas internas entre os povos de origem comuns, certo? Vamos lembrar no caso de Atenas, o Esparta, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, um pouquinho pro final da aula, mas um pouquinho Atenas, lembrar que a democracia ateniense não corresponde ao período arcaico. O período arcaico da história da Grécia Antiga corresponde, para Atenas, à transição entre monarquia e aristocracia, certo? A democracia ateniense encontra-se seu auge em Clístenes, que foi depois de Pisístrato e tudo mais. Só que esses carinhas, eles vão governar lá no período clássico de Atenas. Aqui são no período arcaico. Mas fecha o período arcaico simples, beleza? O que você vai saber do período arcaico é que foi o momento em que houve a construção e a fixação, né, das cidades-estados, das polis gregas, beleza? Após o período arcaico, vamos para o período clássico. Esse que é importante, porque é onde os estados mais cobram da Grécia Antiga. Por quê? Foi o período onde houveram aumentos comerciais, houveram a implementação do modelo político ateniense para outras cidades gregas, houveram colonização de povos gregos para outras regiões, para além da Península Balcânica, certo? As trocas comerciais ficaram muito mais fortes, ok? Então, foi o período de esplendor das cidades-estados gregas. Ao passo em que foi o período de auge das cidades-estados gregas, foi o período em que elas se decaíram. Por quê? Guerras contra o imperialismo persa, certo? Que se expandia rumo à Península Balcânica, no leste asiático, e também conflitos internos, que mais tarde falaremos, tá? Entre a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos. Mas a gente já vai explicar bonitinho isso. Segura aí. Bom, no período clássico, a gente vai citar duas grandes cidades que têm modelos opostos. Bom, de um lado temos Esparta, Leônidas, né, no filme, e temos Atenas, que é um exemplo da democracia, ok? Por que a gente estuda essas duas? Porque Atenas foi um modelo que inaugurou a democracia, que influenciou a história do Ocidente, e também esse modelo ateniense foi implementado e foi usado por várias outras estados gregas. E temos Esparta, que é um oposto de Atenas, que tem várias contradições com o modelo de Atenas. É uma cidade extremamente militarizada, certo?
e eles fazem uma contraposição dessas ideias comparando uma a outra. Por isso a gente estuda as duas. Vamos começar por Atenas. Atenas, gente, portanto, eu citei os principais pontos que a gente pode ser cobrado no vestibular aqui, que a gente tem que saber para responder as questões. Bom, primeiro ponto, sociedade escravista, tá? A cidade de Atenas era uma cidade extremamente escravista. Não é importante o número exato, mas a gente tem que saber que praticamente metade da população ateniense, era composta por escravos, que, no primeiro momento, podiam ser feitos por dívidas, certo? Ou seja, eu, um pequeno proprietário rural, por exemplo, vou lá e pego o dinheiro, pego alguma coisa que vai fazer eu ficar na dívida com um eupátrida, por exemplo, um aristocrata. Se eu não consigo pagar esse cara em um primeiro momento, depois essa escravidão por dívida vai ser abolida, eu vou me tornar escravo desse eupátrida. Eu, ainda que ateniense, eu vou me tornar escravo desse eupátrida. E tínhamos a velha e boa escravidão, né? Escravidão que eu ia lá e conquistava um povo. E conquistava na base da força, na base da porrada mesmo do povo. É importante salientar que a escravidão antiga, nada se assemelha, mas em alguns elas se diferenciam em alguns aspectos à escravidão contemporânea. A escravidão contemporânea no Brasil, no imperialismo, no mais, tem nada a ver. Essa escravidão é por uma questão racial. Essa escravidão antiga não tinha nada a ver. Os primeiros escravos do mundo eram branquinhos de olhos azuis, tá? Então, vamos lá. Dito isso, vamos passar para o próximo tópico. Vamos passar, que isso eu já comentei mais, ó. A transição dos modelos de governo de Atenas foi de monarquia para aristocracia para a democracia. Eu vou falar de forma mais simplificada para você fixar bem, porque se eu dar uma rebuscada nisso, você vai ficar bem complicado. Aqui eu coloquei o nome de alguns carinhas que foram importantes, ó, deixa eu só escrever aqui esse R aqui, foram importantes para a democracia ateniense. Drácon, Solon, Pisístrato, Clístenes, tá? Ainda que eu não tivesse colocado todos, esses são os mais importantes. E depois de fazer uma videoaula só de questões, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Bom, começando por Drácon. Drácon fez uma lei que a gente chama de Lei Draconiana. Até aquele momento não existia uma lei escrita. E essa falta de escrita fazia com que a aristocracia, os mais ricos, eles meio que colocassem a lei ao seu favor, tá? Interpretassem a lei ao seu favor. Como não tinha nada escrito, eles podiam fazer o que quisessem. Então, essa falta de um código de leis, ela causou muitas revoltas na Grécia Antiga e fez com que esse carinha Drácon fizesse um código de leis. Só que ficou conhecido por ser um código muito rigoroso, até mesmo para os padrões da época. Por quê? Qualquer crime cometido na polis era punido com morte. Isso mesmo, era morte. Por exemplo, eu vou roubar um pão, eu sou pego, me mata, tá? Me matam, ok? Mas por que fizeram uma lei assim? Porque os mais ricos sabiam que eles não precisavam roubar pão. Pô, eu sou rico, cara, por que eu vou roubar pão? Se eu for roubar um pão, eu não vou ser morto porque eu não vou precisar, entendeu? Eu não preciso roubar pão, eu sou rico e tenho para comprar. Agora os mais pobres não, eles não queriam as leis, então não é as leis. Mas ainda assim, foi um passo pequeno para a democracia, porque já se tinha leis, ainda que fossem rigorosas e severas para a população mais pobre. Depois outro carinha importante foi Solon. Esse é importante, porque esse Solon, ele não só aboliu a escravidão por dívida, mas como também aumentou a participação, né, na bulé. Aumentou a participação de cidadãos na bulé, tá? Ainda necessitaram e tudo mais, mas aumentou. Mas não pense que ele era bonzinho, não. Esse aumento da participação popular na Assembleia, essa abolição da escravidão por dívida, não foi porque ele não era bonzinho, porque ele percebia que se ele não fizesse isso, ia dar ruim. Porque já existiam muitas revoltas, muitas lutas e pedidos para a população mais pobre à população mais rica, certo? Essa dialética, contraste, essas brigas, essas reivindicações, elas em algum momento deveriam ser atendidas, porque senão em algum momento ia irromper uma revolução, uma revolta que poderia dar fim a isso aqui. Solon, ele aumentou a participação na bulé, aumentou um pouquinho a participação política, ainda que necessitária, e pôs fim à escravidão por dívida. Na real, ele não pôs fim à escravidão por dívida porque ele era bonzinho, como eu falei. Ele pôs fim à escravidão por dívida porque, pra falar a verdade, a Grécia estava cheia de escravos. Eles não precisavam ter mais escravos. Então, aí é um outro jeito de pagar o cara que não seja por escravidão. Beleza? Próximo cara, Pisístrato. Pisístrato foi um tirano. Não pense no conceito atual de tirano. Para aquela época, para eles lá, tirano era somente um cara acima da lei. Tá? Era somente um cara acima da lei.
Não que seja ruim, Pisístrato foi um cara bacana para a população mais pobre, tá? Ele fez várias reformas fundiárias, ok? Só que era só um tirano, para eles era só um cara que se não estava acima da lei. Não que ele era um assassino e tudo mais. Bom, Pisístrato foi um cara bom. E depois Clístenes. Com Clístenes, aí encontramos o auge da democracia. Foi o cara que, nesse momento, que a gente condiciona como pai da democracia. Por quê? Foi ele que tirou a tal da necessidade censitária. Por que censitária? Porque para fazer algumas participações políticas aqui no mundo da Grécia Antiga, precisava se comprovar renda. Então, isso restringia um pouquinho quem podia participar. Ainda que você fosse homem, maior de 18 anos, nascido de pais atenienses, com pais atenienses, você não podia votar. Com esse carinha aqui, isso mudou. Isso me leva ao conceito de cidadão. Quem era cidadão para aquela época? Eu não falei, eu acho, né? Cidadão para aquela época era um carinha que tinha que ser, como eu disse, maior de 18 anos, filho de pais atenienses e nascido em Atenas. Se você fosse mulher, escravo, estrangeiro, você era cidadão. Hoje temos um conceito muito mais amplo de cidadão. Para aquela época não, para aquela época ser cidadão era alguma coisa. Com essa democracia, com esse aumento de participação política, houve o desenvolvimento de uma cultura da oralidade. Por quê? Poxa, lógico, se eu estou numa cidade em que a política é muito efervescente, que a política é muito desenvolvida, eu preciso ter a arte de falar bem. Você já percebe que não é o meu caso. Mas assim, de modo geral, desenvolveu-se muito a retórica, a oratória, a arte da persuasão. Sócrates foi um cara, por exemplo, que não deixou nada escrito, ele somente falava, certo? E pelo processo de ironia, maêutica, ele convencia o seu leitor da sua opinião ou de nascer novas ideias, certo? Então, criou-se aqui uma cultura da oralidade, diferentemente de Esparta, que já tinha assim, um processo que a gente chama de laconismo, mas já vou explicar. Em relação a isso, vem aqui ó, o papel da mulher. Vou falar um pouquinho do papel da mulher porque é importante. Inclusive, eu vou ler um poeminha sobre isso, tá? Mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados mil quarentenas. E quando eles voltam, sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Bom, o que esse poema está nos dizendo? O que esse poema nos revela sobre a condição da mulher? Nos revela que a mulher em Atenas, e de forma geral no mundo grego, mas especificamente falando de Atenas aqui, era vista como simplesmente um objeto. Em muitos casos, muitos filósofos daquela época a retratavam até como uma posse do pater família, certo? Era uma sociedade extremamente machista, em que a mulher era vista como objeto, restrita ao lar, ausenta de direitos políticos, certo? Não se tinha direitos políticos para a mulher, e também desprovida de virtudes, visto que virtudes era um adjetivo, era uma qualificação restrita ao homem ateniense. Inclusive, muitas relações, tanto sexuais como amorosas, eram realizadas entre os homens. Por quê? Porque às vezes em campanhas militares, ou até mesmo na própria Atenas, tinha-se o pensamento de que uma relação com a mulher era uma relação impura, visto que ela era um ser desprovido de virtudes. Então era comum relações tanto sexuais quanto afetivas, amorosas, entre homens, tá? Vamos lá, e você achando que a homossexualidade é algo novo, tá? Se liga, irmão. Outra coisinha, tá? Eu já falei isso aqui, mas os eupátridas. Eupátridas é a classe mais privilegiada em Atenas. A classe mais privilegiada. Ah, professor, você não colocou piramidezinha aí, não colocou os nomes, tá? Isso não interessa muito, meu querido. Interessa você saber o quê? Saber que os eupátridas eram uma classe dos bem-nascidos, os donos das melhores regiões de terras em Atenas. Os outros eram os comerciantes livres, pequenos proprietários e escravos. É bom você saber esse nome, eupátridas, tá? Ou bem-nascidos. O último ponto aqui que a gente vai citar é a democracia de Atenas. Mas já falou tanto disso, você vai continuar falando. É porque a democracia de Atenas, que a gente tem naquele momento, é bem diferente da nossa. Hoje vivemos uma democracia. Vivemos, sim. Mas você está ciente que o político que você votou faz? Você tem poder de decisão sobre algum projeto de lei ou alguma reforma da sociedade? Não. Por quê? O que você faz? O que nós, como sociedade, fazemos? Nós vamos lá e votamos em representante. Esse representante que nós votamos faz decisões por nós. A gente não tem participação ali, a gente só vota nos representantes. Naquela época não, meu querido. Naquela época, em Grécia, cada participante, cada cidadão,
ainda que o conceito fosse restrito e tivesse poucos em relação à população geral, cada cidadão tinha o direito de expor sua ideia e de votar se queria ou não certa reforma. Todo cidadão tinha o poder de fazer isso. Então a gente considera que naquela época vivia-se uma democracia além de direta, ou seja, meu voto influi diretamente nas decisões da polis, participativa. Hoje temos uma democracia indireta, tá? Ainda que nós escolhemos os nossos representantes, nós estamos alheios ao processo democrático. Então, fechamos um ponto. Aí, qualquer pergunta a gente deixa nos comentários. Vou apagar o quadro e vamos continuar agora com Esparta, o modelo de Esparta, que é bem mais simplificado, e depois para o modelo helenístico, que é sucesso para fechar nossa queridíssima Grécia. Já volto aí. Beleza, para a segunda parte da aula, vamos falar um pouquinho sobre Esparta. A gente falou um pouquinho sobre como funcionava a sociedade ateniense, como era essa construção, o papel da mulher, quais eram as importantes, as instituições políticas. Agora vamos diferenciar, pegar o modelo de Esparta, que era totalmente oposto ao de Atenas, e contrapor ideias e estabelecer algumas coisas importantes, alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade de Esparta. A sociedade de Esparta é uma sociedade extremamente rígida. Por quê? Porque é uma sociedade extremamente militarizada. Vamos lembrar que esses povos espartanos, são povos descendentes dos dórios, certo? Eles são descendentes diretos dos dórios que se fixaram ali na região do Peloponeso. E são povos extremamente militarizados. Lembra que a chegada dos povos lá no período pré-homérico causou o quê? Causou a primeira diáspora grega. E por que esses povos se dispersaram? Exatamente pela violência e pela imposição de tributos que os dórios colocavam nas tribos, nas sociedades daquela época. Então se percebe que eles já têm um ancestral extremamente guerreiro e por isso já são uns povos extremamente guerreiros, tá? Não só por isso, mas outros fatores que influenciam nessa construção militarista de Esparta. Um pouquinho sobre a economia de Esparta era mais de agricultura. Por quê? Porque eles ficavam numa região fértil. Eles ficavam numa região que era possível plantar mais coisas do que a região, por exemplo, de Atenas, que era voltada para o comércio marítimo. Por quê? Porque a região de Atenas era extremamente infértil, certo? Não dava para plantar muitas coisas. Aqui em Esparta não. Aqui em Esparta se podia plantar uma variedade, não uma variedade, mas plantar uma quantidade maior para a subsistência dos povos. Não era focado no comércio não, tá? Tinha-se sim elementos que faziam comércio, artesanato, mas essas atividades eram deixadas para os periecos, tá? Que eram pessoas que não eram espartanas, certo? Então, vamos lembrar aqui. Então, mais uma vez, recapitulando. Em Esparta, tinha-se mais uma agricultura, certo? Não era uma cidade-estado voltada para o comércio, assim como Atenas, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os esparciatas. Quem eram os esparciatas? Esparciatas eram a elite de Esparta, certo? A elite guerreira. Lembra que, numa sociedade militarista, o que conta? Conta seus feitos militares. Então, os esparciatas são simplesmente pessoas, são simplesmente homens, né? Homens que já realizaram grandes feitos em batalha, certo? Maiores de 18 anos. Visto que o homem espartano só entra no exército, só passa a servir como um exército, membro do exército espartano, a partir dos 18. Isso me leva a uma outra análise, a formação militar. A formação militar dos espartanos era extremamente rigorosa. Lembra que eles eram um povo temido pela sua grande capacidade bélica, no sentido de ser um exército muito bom, muito bem treinado. Por quê? Porque desde 7 aninhos lá, tava lá o menininho espartano com sua mamãe, ele ia lá e era tomado. A mãe podia não querer, mas ele era tomado, era força, tá? E desde 7 anos, ele enfrentava intensos treinamentos com desgaste físico, mental, torturas, passava frio, passava fome, passava sede, ou seja, uma série de treinamentos para prepará-lo, eventualmente, quando atingisse 18 anos, caso sobrevivesse, para ser um guerreiro esparciata, para ser um guerreiro espartano. Tá? Inclusive, eles têm uma relação muito forte com o escudo, já que se você deixasse o escudo cair, se você perdesse o escudo, era motivo para ser ou espancado ou morto. Tá? O escudo era parte importantíssima do treinamento militar. Inclusive, no filme, coloquei ó, filme 300, Leônidas fala um momento para um personagem lá, não me lembro qual, que o escudo do espartano protege não só ele, mas outra pessoa, certo? Isso revela um pouquinho a relação que eles tinham com o escudo. Era extremamente forte, já que na própria cidade de Esparta não se tinha muros.
Qual que era a proteção? A proteção era o soldado espartano. Então já se vê isso, se percebe uma formação e uma sociedade extremamente militar, como já havia dito. Vou pular para outro tópico, sobre os ilhotas, tá? Bom, lembra que em Atenas tínhamos uma sociedade extremamente escravagista, composta por praticamente metade da população, ou mais da metade, composta por escravos? Bom, um escravo, como eu havia dito, é diferente de ser um servo. Lembra que nos estados teocráticos do Oriente, o servo não é algo da pessoa. O servo é uma pessoa, é um escravo que pertence ao Estado. Por exemplo, deixa mais nítido aqui. Eu sou um ateniense, eu tenho um escravo. Ele é minha propriedade, ele é meu objeto. Ele me serve, eu faço o que eu quiser. Eu vendo, eu transfiro, eu mato, eu faço o que eu quiser. Agora, um servo não, porque um servo é diferente. Um servo, para o espartano, ele serve ao espartano. Sim, serve sim. Só que ele não é propriedade privada. Eu não posso matá-lo, eu não posso enviá-lo para outra localidade. Ele pertence ao Estado. Eles eram distribuídos entre as melhores famílias dos esparciatas, tá? Os servos. Esses servos, eles eram chamados de ilhotas. Eles eram, obviamente, fruto de conquistas militares de outras regiões e também eram povos que estavam fixados antes da chegada desses dórios naquela região, tá? Assim como eles chegaram, eles submeteram, em vez de matar todos esses povos, eles submeteram esses povos à servidão. Servidão, tá? Vitalícia. Serviam até a morte. Inclusive, um aspecto importante dessa servidão, assim que acabava uma parte do treinamento do espartano, antes de se tornar membro efetivo do exército espartano, ele tinha que matar um quê? Um ilhota. Mas professor, matar um servo? Bom, o servo do Estado, ele, apesar de ser servo, não deixa de ser um objeto utilizado pelo Estado, tá? E por que matar um ilhota? Porque na realidade, se tínhamos uma proporção de 7 para 1 espartano, ou seja, 7 servos, 7 ilhotas para 1 espartano. Ou seja, a proporção era extremamente grande, não se tinha uma preocupação em matá-los, né? Então, quando se determinado momento, o espartano ia lá e deveria matar, o recruta deveria matar um ilhota, certo? Se ele não conseguisse, provavelmente ele seria morto, né? Porque vai que um cara treinado desde 7 anos não consegue matar um cara que trabalha a vida inteira lá, desnutrido, fraco e cansado. Vamos falar um pouquinho sobre o laconismo. Bom, eu já havia dito um pouquinho sobre o laconismo, mas eu vou reiterar. Lembra que eu disse que a sociedade espartana é uma sociedade mais objetiva. Não se criou uma cultura da oralidade, de fomentação da filosofia, da retórica em Esparta. Por quê? Em Esparta era mais na porrada, era mais na guerra. Eu chegava lá e donava meu povo. Se você não quer escutar um ponto de vista, eu imponho um ponto de vista por meio da guerra em você. Certo? Então, por meio dessas poucas palavras, de ser mais assertivo, ser mais direto, criou-se uma cultura do laconismo, certo? Laconismo é ser mais objetivo, poucas palavras. Então não se desenvolveu uma oralidade em Esparta. Desenvolveu simplesmente uma cultura de ser mais assertivo, certo? Se você não concorda com o que eu digo, bom, vamos disputar isso na porrada. É mais ou menos dessa maneira, certo? Então, laconismo. Bom, um pouco a política só para confirmar, né? A política era, lógico, mais restrita, né? Era ainda mais restrita que Atenas. Ainda que o conceito de cidadão foi ampliando com o passar do tempo, conceito não, mas a participação foi ampliando com o passar do tempo em Atenas, em Esparta isso não ocorreu. Em Esparta foi uma aristocracia militar do início ao fim. É um modo político militar do início ao fim. Não houve mudança, como em Atenas. Não houve essa transição de monarquia para aristocracia para democracia. Em Esparta sempre houve uma aristocracia militar, porque eram os esparciatas, os melhores guerreiros que eram escolhidos, né, escolhidos para comandar a cidade. Sobre isso, temos algumas instituições políticas em Esparta. Ah, professor, é muito importante lembrar qual a função de cada instituição? Não é, mas eu vou citar aqui, tá? Jerúsia, Ápela e Forato. Bom, a Jerúsia era um conselho de anciões, geralmente 28 anciões, e a Ápela era uma assembleia, certo? Mais popular, ou assembleia militar. O Eforato eram 5 éforos mais anciões também, que decidiam ali também juntamente com os 2 reis, porque era uma diarquia Esparta. É diferente para nós escutarmos isso, porque estamos acostumados com a monarquia. Mas Esparta vivia-se uma diarquia. Tínhamos um chefe religioso, que cuidava dos cultos, das festividades religiosas, e um chefe militar, que era o chefe guerreiro, que ia para as campanhas militares e tudo mais. Certo? Bom,
Só para falar um pouquinho, né? A Ápela, ela elegia os membros da Gerúsia, a Gerúsia tinha poder de veto às decisões da Ápela, e a Ápela também elegia os membros do Eforato. Basicamente sobre Esparta é isso, vivia-se na região da Lacônia, uma região fértil, uma cidade mais voltada para a agricultura, com uma construção militar rígida. A condição da mulher em Esparta era um pouquinho melhor, tá? Relativamente, tá? Porque naquela época a mulher ainda era restritamente considerada mais inferior, era considerada inferior ao homem. Mas em Esparta tinha-se um prestígio melhor da mulher. Por quê? Só as melhores mulheres espartanas davam luz aos melhores guerreiros espartanos, certo? Então se tinha essa consciência que a mulher era necessária, era peça fundamental da dinâmica social. Só que ainda assim, sem participação política alguma. Mas ela não era somente restrita ao lar. Ela podia exercer algumas funções administrativas da polis e tudo mais. Tinha uma certa liberdade em compensação às mulheres de Atenas. Ok? Dito isso, vamos começar aqui os conflitos. Bom, não só de raça vive o homem, né? Nessa humanidade tivemos mais guerras que tudo. Vamos começar com a primeira grande guerra que a gente precisa estudar. A Guerra Greco-Pérsica ou Guerras Médicas. Professor, essas são as guerras contra os gregos e os persas? Sim, são as guerras contra o mundo grego. Quando eu falo mundo grego, realmente é o mundo grego, não é uma cidade-estado ou outra. E sim, todos os povos unidos contra o avanço do imperialismo persa. E por que eu falo guerras médicas? Ou guerras contra os medos e tudo mais? Bom, guerras médicas não é porque tinham médicos nas batalhas, né, pessoal? É porque o povo ali da região estava invadindo, estava de fato lutando contra os gregos. Era um povo que a gente chama de povo medo, os medos. Por isso que guerra é médica. Os gregos tinham mais contatos com esses medos do que com os povos da Pérsia. Lembrando que Pérsia era um império gigantesco e vasto que englobava várias etnias e várias culturas diferentes, certo? Por isso que a gente chama de guerras médicas. Quem foi esse carinha que iniciou esse imperialismo persa rumo ao ocidente de Grécia? Foi Dário I. Dário I, ele já tinha um império gigantesco, certo? Iniciava sua expansão para o ocidente. Essa guerra é importante falar porque foi o primeiro momento em que povos orientais e povos ocidentais entraram em conflito. Foi o primeiro momento em que houve um conflito direto entre o Ocidente e o Oriente, certo? Isso aconteceu lá no Mar Mediterrâneo, na região da Pressão Balcânica e na Ásia Menor. Uma batalha a gente citar. Foram várias batalhas, não foi só uma, tá? Inclusive com um período de recesso, de trégua, mas uma batalha importante de citar. A Batalha de Maratona, que foi uma das primeiras batalhas, né, de Grécia contra Pérsia, e que a Pérsia, mesmo tendo mais soldados, perdeu. Isso foi uma humilhação, né, para Dário. Só que... por que a gente chama de Batalha de Maratona? Primeiro, isso é interessante, porque ocorreu na cidade de Maratona e há um mito em relação a essa batalha, logicamente, que após a vitória dos gregos, um cara correu 42 km, para ser específico, 42 km, 190 e poucos metros, certo? Até chegar em Atenas para avisar. Quando ele avisou, ele acabou falecendo de cansaço. Por isso que hoje temos uma maratona, que 42 km e tudo mais, vindo dessa batalha. Tá vendo aqui? É interessante. Mas quem escreveu sobre essa batalha foi o Homero, tá? Então ele dá umas exageradas. Não que eu desacredite, mas assim, ele fala também que quando os persas estavam fugindo, um cara foi lá segurou a corda do barco com os braços, depois perdeu os braços com a boca, tudo mais. Ele dá uma exagerada, mas dá pra você perceber a influência de algumas coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, antes de Cristo, até nos dias atuais, tá? Veio daqui a tal da Batalha de Maratona, quer dizer, a tal da Maratona. E foi nesse momento, foi contra a necessidade de criar-se um exército, a necessidade de criar-se receita para armamento, para alimento, que houve a criação da Liga de Delos. O que foi a Liga de Delos? Foi uma liga, uma junção entre várias cidades-estados, encabeçada pela cidade de Atenas, certo? Que armazenava os recursos da cidade de Atenas para a batalha contra os persas. Essa liga foi chamada de Liga de Delos. Então vamos lá, mais uma vez. A Liga de Delos foi criada no momento das guerras médicas para que várias cidades ajudassem financeiramente uma a outra, ou seja, formassem um banco comum, uma espécie de banco comum, unissem vários recursos para lutar contra os persas. Só que o que aconteceu?
Atenas era quem ficava com esses recursos, porque era a cidade que era a cabeça, que era a mentora dessa liga, certo? A fundadora. Então, ela fazia vários desvios de recursos. E isso fez que Atenas se desenvolvesse muito, mas muito. O comércio, a cidade de Atenas, o exército de Atenas desenvolveu-se muito nessa época, porque ela meio que passava a mão nos recursos dessa liga, certo? Aqui, essa guerra greco-persa, após a Batalha de Maratona e várias outras, os persas acabaram perdendo a guerra, tá? Apesar de um império muito mais vasto, com milhares de soldados, eles acabaram perdendo as guerras. Então eles se trataram lá e se afastaram. Bom, só que após essa guerra, Atenas ficou muito forte. E esse imperialismo ateniense começou a incomodar quem? Começou a incomodar os espartanos, começou a incomodar Esparta. Porque eles eram uma cidade que nunca se deu muito bem com Atenas, entendeu? E com esse imperialismo ateniense, Atenas polarizando várias cidades-estado, até com as fronteiras das cidades perto de Esparta, isso meio que criou um desconforto. Esse desconforto foi a consequência, né? Foi a causa, na verdade, da criação da Liga do Peloponeso, que rivalizava com a Liga de Delos. Bom, a Liga do Peloponeso foi uma liga criada no intuito de responder ao imperialismo ateniense, certo? Então, depois tivemos a Guerra do Peloponeso. Para simplificar, o que foi essa Guerra do Peloponeso? Foi uma guerra que teve dois agentes, a Liga do Peloponeso versus a Liga de Delos. Ou seja, Esparta e as cidades que sofriam influência de Esparta, que faziam uma aliança de Esparta, versus Atenas e as cidades que tinham uma aliança com os atenienses, certo? Então criou-se uma batalha que pôs fim ao mundo grego de fato, mas a gente vai explicar bonitinho. Como iniciou essa guerra? Bom, basicamente a Esparta iniciou, mas tem vários fatores, tá? Tinham cidades que eles não brigavam diretamente, eles não iniciaram um conflito direto, tá? Algumas cidades que sofriam influência de Atenas, com outras cidades que sofriam influência de Esparta, acabavam se envolvendo em conflitos para delimitar fronteiras e tudo mais. Várias cidades, isso aconteceu, até cidades neutras. Aí, uma cidade pedia ajuda para Atenas, outra cidade pedia ajuda para Esparta, e eles meio que tinham uma guerra fria naquele momento, uma guerra fria na Idade Antiga. Isso fez com que as relações se deteriorassem e chegasse a um ponto que Atenas declarasse guerra. Na verdade, Esparta declarou guerra a Atenas, certo? Aí isso começou a Guerra do Peloponeso, que teve como vitoriosa quem? Esparta. Esparta está vitoriosa. Só que numa guerra tem muita morte, muito consumo de recursos. Então, mesmo que vitoriosa, Esparta saiu abalada da guerra, certo? Isso fez com que posteriormente, não muito tempo depois, ela fosse dominada pelos macedônios, o império que já crescia ao norte da Península Balcânica, certo? Bom, então vamos lá. Resumindo, guerra greco-pérsica ou guerra médica, vitória dos gregos, imperialismo ateniense, Liga do Peloponeso vezes Liga do Delos versus Liga de Delos, Guerra do Peloponeso, tem que colocar aqui em cima, tá? Guerra do Peloponeso, esqueci, onde a vitória foi de Esparta, só que isso prejudicou e muito o mundo grego, possibilitando assim a dominação pelo Filipe II da Macedônia. Próxima etapa, próximo período. Essa perda de poder dessas cidades gregas possibilitou, como eu já disse, a dominação do Filipe II. Essa dominação inaugurou um novo período da Grécia Antiga, certo? Qual período é esse? O último, o período helenístico. Devido ao enfraquecimento do mundo grego, as polis gregas não conseguiram, elas, de fato, pelo consumo de recurso gasto anteriormente, tanto da guerra greco-pérsica quanto pela guerra do Peloponeso, elas não conseguiram barrar o avanço dos macedônios. Então, Filipe II acabou conquistando boas partes das cidades gregas, mas foi com Alexandre o Grande, seu filho, né, Alexandre o Magno, que houve o auge, né, dessa cultura helenística. Por quê? Porque ele, discípulo de Aristóteles, ou seja, era um cara macedônico que cultuava a cultura grega, acabou que dominou todas as polis do mundo grego, e ele não, em vez de cessar, em vez de destruir aquela cultura, ele a incentivou. Por quê? Ele gostava dessa cultura. Até mesmo o Aristóteles, o seu mentor, ele estudou em Atenas. Seu mentor era grego.
Então ele não queria destruir, ele queria fomentar. Mas por que a gente chama de cultura helenística? Então por que a gente chama de cultura grega? Porque o Império de Alexandre o Grande era tão vasto que ele chegava até a Índia, chegava ao norte da África, tomava várias regiões da Pérsia, né? Então, essa fusão com a cultura dessas várias regiões, principalmente as culturas orientais, com a cultura ocidental, ou seja, a cultura grega, formou o quê? Formou a cultura helenística. Eu até coloquei aqui, ó. Dessa forma, a cultura grega ela se difundiu, né, no Império Alexandre e posteriormente com a morte dele, com traços orientais. Essa fusão da cultura grega com traços orientais é que a gente chama de cultura helenística, certo? Então, cultura grega, mas cultura oriental dá o que a gente chama de cultura helenística. É uma pergunta simples, é basicamente isso que você precisa saber para resolver as questões, tá? Então, é isso aí. Próxima aula de questões. Muito obrigado.